Ok, então eu vou voltar aqui a essa aula de hoje. Então, se vocês, quem assistiu a aula outro dia, vocês têm também que ler, ok? No Borgnac, por exemplo, que é o livro que eu uso bastante, essas figuras são do Borgnac. Então, o que vocês têm aqui, eu vou usar bastante gráficos, e particularmente desse tipo, onde você tem aqui, em função do volume, ok? O eixo horizontal é o volume, ok? O que a gente vai usar mais, na verdade, é o volume específico, ok? Mas o jeitinho, o que vai mudar são os números que você vai colocar aqui, não é? Você vai ter o mesmo tipo de comportamento para uma substância. Vamos dizer que esse aqui é da... Pronto, essa aqui é da água, ok? Deixa eu pegar aqui a mão, ok. Esse aqui é para a água. Então, o volume, você pode ter 1 litro de água, 1 metro cúbico de água, 2, ok? 10.000 metros cúbicos de água. O gráfico vai ser o mesmo, ok? Porque aqui o que a gente vai fazer, na verdade, vai ser depois escrever isso aqui em função do volume específico. O volume é metro cúbico e específico é metro cúbico por quilograma, ok? Então, isso é muito mais universal, muito mais geral, e as figuras que a gente vai fazer, em geral, são em volume específico, ok? E aqui no eixo vertical, você tem, nesse caso aqui, a temperatura e a unidade de temperatura, que é muito importante, ok? Aqui o volume, o volume específico com a unidade, e muitas vezes, depois a gente vai ver ainda hoje, ok? Que a gente vai fazer gráficos pressão em função do volume específico, ok? No início, é isso bastante que a gente vai fazer, ok? Então, vocês têm aqui algumas temperaturas, ok? Características da água, que a gente vai ver por que tem. Isso não é um gráfico muito legal para fazer, ok? Se alguém aqui se lembra de Física 2, que quando faz um gráfico, a gente diz para colocar uma escala linear com intervalos regulares, tipo, sei lá, você começa aqui, por exemplo, de 50, 100, 150, 200. Aqui você tem números intermediários, mas é mais didático hoje usar isso aqui, porque vamos lá ver o que tem esse, por exemplo, esse 99,6 graus Celsius. Vocês sabem que é a temperatura de ebulição da água à pressão atmosférica de uma atmosfera, ok? Então, lembrando aqui que uma atmosfera, ok? A gente vai, em geral, considerar que é 100 kPa. Não é exatamente 103, é alguma coisa, mas... Ok? Então, uma atmosfera, a gente vai dizer que é 100 kPa, ok? Ou seja, 10 a quinta Pascal. Então, a gente vai usar essa unidade em geral, quilopascal, não vai ser Pascal, ok? Então, o que acontece essa pressão? Essa aqui você vê que 100 kPa é igual a 0,1 megapascal, tá certo? 0,1 mega é 10 a sexta, tá certo? K é 10 a terceira. Então, 0,1 megapascal, ok? Por que aqui está escrito em megapascal? Porque você vê que aqui é uma fração de megapascal, mas aqui é 1 e aqui é 10, ok? Então, eu vou voltar a falar dessa aqui, tá certo? Então, o que acontece aqui é que você tem essa linha aqui, ok? Que é uma isobárica, ok? Se está escrito, se tem uma linha num gráfico com o valor de uma pressão, é uma isobárica. Se você tem uma curva com o valor de uma temperatura, vai ser uma isotérmica, uma isoterma, né? Eu acho que a gente fala, tá certo? Então, veja, o que é essa curva aqui em azul um pouquinho mais escuro? É isso que a gente viu na última aula, que é a linha de saturação, tá certo? Então, vocês lembram que é... Deixa eu adicionar aqui uma página aqui. Ok? Eu vou fazer vou fazer um gráfico aqui. Não sei se dá para ver isso aqui. Vou fazer um preto. Ok?
aqui é um gráfico que a gente usa menos, mas se foi esse que a gente viu na última aula, que é um diagrama de fase, ok? A gente coloca aqui a pressão, ok? Com a unidade em geral aqui, o Pascal. E aqui a gente coloca a temperatura. Pode ser Kelvin, mas a gente usa bastante o grau Celsius, tem que ter cuidado sobre isso, ok? Então, o que a gente viu na última aula, o diagrama de fase, a gente coloca, a gente mede, ok? Para cada uma pressão dada, né? Por exemplo, o mais fácil é a pressão atmosférica, porque você não precisa fazer nada, não precisa de aparelho para mudar a pressão. Então, a pressão atmosférica de 100 kPa, você vai colocar o valor da temperatura em graus Celsius, por exemplo, onde a água que você colocou na sua panela, ok? Destampada, ou seja, realmente a pressão atmosférica, essa água, que temperatura ela vai começar a ferver, tá certo? Então, eu vou desenhar aqui o diagrama de fase típico, ok? Que é assim. É meio feio, mas a ideia é essa, tá? Então, o que a gente tem a 100 kPa, por exemplo, vou colocar aqui 100. Então, vou fazer uma reta. Ok? Vou fazer uma reta de outra cor para não misturar. A 100 kPa, você mantém constante a pressão e você vai marcar a temperatura. Então, o que a gente tem, antes de escrever qualquer coisa, desse lado a gente tem sólido, aqui a gente tem líquido, e aqui a gente tem vapor, ok? Então, qualquer que seja a substância, você pode fazer esse aqui. Esse aqui nem é da água, porque essa linha ela não é bem assim, ok? Mas o jeitinho é esse. Então, você vê que eu tinha água líquida, e aí tem um ponto aqui onde ela começa a ferver. Então, essa temperatura aqui, eu vou medir, ela vai ser de 100 graus Celsius, ok? Então, se eu botar, então aqui tem 100, deixa eu ver aqui, essa é a pressão atmosférica. Se eu colocar, bom, eu não vou perder muito tempo com isso, porque depois vocês pensam um pouquinho, e no livro está bem detalhado isso. Então, essa linha é essa. Então, você tem aqui a 100 kPa, ok? E aí você tinha aqui um líquido, ok? Não é mais um diagrama de fase, essa aqui não é a pressão em função da temperatura, é a temperatura em função do volume específico, ok? Aqui você tem um líquido, aqui você tem um vapor, ok? E aqui entre os dois você tem uma mistura, ok? Vou colocar aqui mistura de líquido e vapor, ok? Então, na verdade, o que a gente está fazendo é abrindo essa linha. Acontece muita coisa quando você chega nessa linha. Você está aquecendo a água e a temperatura não muda mais, ok? Mas acontece a mudança de fase, ok? Então, o que a gente está fazendo é abrindo o que acontece nessa linha, ok? Então, ao longo aqui, por exemplo, de 0,1 megapascal, que é 100 kilopascal, a pressão atmosférica. Então, a gente está nesse mesmo ponto. É esse ponto aqui, ok? Ao longo dessa linha, ok? Toda a linha, ok? A gente está a essa pressão, ok? E a essa temperatura. Vocês concordam que essa aqui é uma temperatura constante, ok? Uma horizontal. E é uma isobárica. Então, aqui, apesar de acontecer essa transformação de fase, ok? A gente está temperatura e pressão constante, ou seja, aqui a gente está nesse ponto aqui, tá bom? Só que agora, como a gente está escrevendo uma dessas duas propriedades aqui, pressão, essa propriedade temperatura que a gente está descrevendo em função do volume, então a gente vai ver. Vejam, antes de botar números, vejam o que acontece. Você tem aqui uma temperatura constante e o volume específico aumenta. Por quê? É porque a água líquida, aqui você tem água líquida, então, nomenclatura. Esse ponto aqui é líquido saturado, ok? Então, você tem aqui, tudo isso aqui é líquido, ok? Inclusive, a gente chama isso aqui, quando você não está na linha de saturação, é chamado de líquido comprimido, ok? Então, você começa com o líquido comprimido, vai fornecendo calor, fazendo alguma coisa para que ocorra essa transformação de fase.
Então, a temperatura não muda, a pressão também não, mas vai passar, ok? A massa, toda essa massa de líquido, vai passar aos poucos na fase vapor. E aqui você tem um vapor, aqui é vapor saturado, ok? Aqui é líquido saturado, nesse ponto só, né? Líquido saturado. Ok? E aqui o que você tem fora dessa curva de saturação, ok? Você tem o que a gente chama de vapor superaquecido. A gente vai ver isso aqui quando eu fizer exercício. E normalmente, ok, vocês poderão ver isso aqui. Eu não mandei os slides da última aula, eu vou enviar, mas no livro está tudo explicadinho, ok? Essa nomenclatura, tá bom? Então, a gente tem essa aqui. Então, essa linha aqui é de saturação, né? Aqui você tem o líquido saturado, aqui você tem o famoso ponto crítico, que é aqui. O ponto crítico é aqui. Ponto crítico. Ok? E aqui a gente tem um ponto triplo, tá certo? Então, ele não aparece na outra curva, esse aqui é o ponto triplo, ok? Onde você tem a coexistência da fase sólida, líquida e vapor, ok? Raramente a gente vai trabalhar nessas condições. Pronto. E agora o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a minha... Então, eu estava aqui, eu desenhei esse ponto, e agora eu vou para 1 megapascal, ok? Então, vou para 1 megapascal aqui, vou fazer outra cor, 1 megapascal. Desculpa, aqui é 1000. 1000 kilopascal, 1 megapascal, tá? E aí eu vou fazer essa linha aqui, ok? E aí o que eu vejo é que mudou, né? O ponto agora é aqui, ok? Então, esse ponto, vamos abrir esse ponto, S, ok? Vai daqui para aqui, ok? Tudo isso é esse pontinho no diagrama de fase. 1 megapascal, temperatura constante de 179,9 graus Celsius, ok? É a temperatura de ebulição a 1 megapascal. E aí, o raciocínio, obviamente, é o mesmo quando vocês estão a 10 megapascal, ok? Aqui. Temperatura constante de 311 graus Celsius, ok? E aí tem 10 megapascal a pressão. Você vai ter o líquido aqui, que vai passar do líquido comprimido, você aumenta quer dizer, se fornece, por exemplo, calor, ok? Então, aqui ele não vai seguir uma reta, né? Mas você pode, bom, enfim, como você chegar a esse ponto depende, né? Mas uma vez que você chegou aqui e você não muda a temperatura, não muda a pressão, então ele vai seguir aqui. E mantendo a pressão constante, ele vai, por exemplo, mantendo a pressão constante, ele vem daqui, ele sobe, ok? Então ele está aqui no líquido comprimido, ok? Baixa a temperatura, ok? Aqui você aumenta a temperatura. Quando chegar aqui, a temperatura não aumenta mais, a pressão permanece a mesma. E aqui é a isobárica, tá bom? Ok, então vamos lá. Primeiro, então, eu acho que você vê aqui várias isobáricas. Tem essa, ok? De 0,1 megapascal. Essa é de 0,1. Essa daqui é de 1 megapascal. Sobe, constante, sobe. E etc, etc. E tem uma curva aqui, a pressão constante, que passa pelo ponto crítico, ok? E que tem essa forma. O ponto crítico, você vê que a água, ela é aqui líquida, aqui ela é vapor, e ela passa, ok? De uma maneira diferente, ok? Não sei, para essa fase vapor, ok? E quando a pressão é acima do ponto crítico, a pressão aqui do ponto crítico é 22 megapascal para a água, aqui 40 megapascal, então ela simplesmente tem esse tipo de fórmula, ok? Vamos lá, vendo aqui, comparar, lembrem desses valores. Aqui 99,6, quase 100, ok? 180, 311, 374. Vamos, eu vou abrir aqui
Eu acho que eu não coloquei aqui ainda. Eu vou ter que procurar no semestre anterior. As tabelas, ok? Então, eu vou pegar aqui a tabela da água. Então, essa aqui são as tabelas, tem várias tabelas do Borgnac, todo o livro de termodinâmica universitário, assim, tem tabelas, ok? De propriedade de várias substâncias, aqui é da água, ok? A primeira dessas, então, B1, o que é a água, na verdade, é tabela B1, ok? B1, propriedades termodinâmicas da água. A B1 é a água saturada. O que é a água saturada? Prestem atenção aqui, porque no semestre passado e nos semestres anteriores, tem estudante que chega no final do semestre que sabe fazer, sei lá, ou acha que sabe fazer um bocado de coisas, mas que ainda não entenderam como funciona essa tabela de água saturada, ok? O que é água saturada? A água saturada é uma tabela onde você tem uma coluna com o valor dessa temperatura e o valor dessa pressão. Ou seja, para essa pressão aqui, qual é a temperatura de saturação? É essa. Para essa temperatura, qual é a pressão de saturação? É essa, tá bom? E aí, o que é a água saturada é aqui. Toda essa região aqui, tá certo? Ela mostra toda essa região aqui. Então, eu vou diretamente a um ponto que a gente conhece. Aqui é temperatura, graus Celsius. Está escrito aqui 100 graus, ok? Então, quando você está... Na verdade, não é esse. Eu vou colocar... Não. A primeira coluna, aqui é temperatura. Aqui é temperatura em Celsius. E a segunda é pressão em quilopascal, ok? A tabela B1, 1. Aí você vem aqui a pressão de 101,3 kPa, ok? Que a gente pode dizer que quase 100 kPa, ok? A pressão atmosférica. A temperatura de saturação é 100 graus Celsius, ok? Se eu for agora na tabela seguinte, que é a tabela B1, 2, ainda é uma tabela da água saturada. A gente vai ter essas duas tabelas somente para a água. As outras substâncias só vai ter a primeira dessas tabelas. A primeira coluna é a temperatura e a segunda é a pressão, ok? Aqui é o contrário. A gente tem a entrada aqui em pressão e a segunda coluna, que é a temperatura. Eu espero que vocês possam ver a diferença. Vejam aqui. Quando a gente dá a entrada em temperatura, a gente vai escolher, ok? Intervalos regulares, aqui vocês podem ver que é de 5 em 5 graus, ok? 5, 10, 15, etc, etc, até a temperatura crítica, ok? Que é de 374,1 graus Celsius, ok? E aí você olha aqui os valores da pressão. Aí os valores da pressão, obviamente, eles não são intervalos regulares, porque eles são o que a gente chama de variável dependente, ok? E a temperatura aqui é a variável independente, ok? Que você controla, que você diz, eu vou medir a cada 5 graus. A segunda tabela é o contrário, você entra com intervalos regulares da pressão em quilopascal e você anota os valores que são da variável dependente, ok? Que é a temperatura aqui. Então, você vê aqui 10, 15, 20, blá, blá, ok? Então, depende do que você, ok? Às vezes é mais conveniente. Ok, então vamos lá. Essa temperatura aqui de 100, ok? Eu vou na segunda porque o diagrama, a gente tem as isobáricas. 0,1, aqui é 100 quilopascal. Então, a gente tem a isobárica a 100 quilopascal. Vejam, qual é a temperatura de saturação? 99,6. Agora, eu vou a 1 megapascal, tá bom? Então, 1 megapascal é 1000 quilopascal. Então, é esse daqui, 1000 quilopascal. Qual é a temperatura de saturação? Quase 180 graus, ok? É o que está no gráfico. E a outra que a gente tem, só deixa eu ver aqui, ok? 179,9. Então, vamos ver lá a 10 megapascal. A 10 megapascal, aqui,
10.000 kPa. A temperatura de saturação é 311,06, 311 graus Celsius. Quer dizer que se você conseguir manter uma pressão, ok? Então, essa aqui é em laboratório, ou em certas circunstâncias, ok? Que você tem uma pressão de 10 megapascal, então a temperatura de vaporização da água vai ser 311 graus Celsius, ok? É isso que quer dizer. Pronto. E agora eu vou continuar explicando. Então, aqui a gente tem, por exemplo, eu vou pegar a temperatura, a pressão atmosférica, eu acho que é mais intuitivo, né? Então, você vê que a temperatura é constante, mas o que muda aqui? Você está percorrendo essa horizontal, você está mudando alguma coisa. Então, você está mudando o quê? Você está mudando o valor do volume, e particularmente do volume específico, ok? Então, você divide esse volume pela massa da sua substância, você tem um volume específico. Então, vejam, no início, você tem um volume específico que é bastante, vamos dizer, pequeno, tá? Então, eu vou chamar ele de VL, e esse L vai ser para... Então, V minúsculo, vocês lembram que V é o volume específico, é o volume em metro cúbico dividido pela massa, ok? Volume específico, volume, massa. Então, V minúsculo é o volume específico, e esse L vai ser para dizer que é o ponto do líquido saturado, tá certo? Então, para a água, a gente sabe quanto é aproximadamente esse VL, porque você sabe que para a água, deixa eu colocar aqui, água, qual é a densidade da água? Vocês sabem o quê? Ok? Vocês convivem muito com água, e Física 2, a gente usa bastante essa densidade da água. Então, 1 metro cúbico de água é uma caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Ela tem 1000 litros, ok? E 1 litro de água, essencialmente, é 1 quilograma. Então, a densidade da água é 1000 quilogramas por... Desculpa, por que eu coloquei esse 1000 aqui? É 1000 quilograma por metro cúbico, ok? Então, isso é a densidade da água. Então, isso quer dizer que o volume específico, que é em metro cúbico por quilograma, é o inverso da densidade, ok? Então, vai ser aqui, a gente tem 10 à terceira. Então, aqui vai ser 10 a menos terceira, ok? E a unidade é metro cúbico por quilograma, ok? Então, 10, 0,001. Vamos lá nessa tabela B, ok? Para mostrar para vocês. Então, aqui a gente está na tabela. Essa aqui é a pressão, a temperatura. E vejam aqui essas três próximas colunas, ok? Não duas. Aqui nessa tabela só tem duas. Você tem um volume específico, ok? Ou vejam aqui, esse VL, que eu disse que era o volume específico do líquido saturado, ok? Então, qual é o valor de VL? Ou vejam aqui, ele não muda. Ó, tem aqui a partir da quarta, na verdade, a partir da quinta casa decimal, ele começa a mudar um pouquinho, você tem 000, quase não muda, né? Vocês sabem por quê? É porque a água, ela não é muito compressível. Os líquidos, de uma maneira geral, ok? Os sólidos e os líquidos, eles não são muito compressíveis, ok? Isso quer dizer que o volume não muda muito com a pressão, ok? Então, se, por exemplo, você pega um objeto, sei lá, ok? Eu tenho aqui uma bola de vidro, ok? Aí, se eu for, ela tem um certo volume, se eu for na água com ela, é um sólido, não é um bom exemplo, a gente está falando de líquido, mas é um pouquinho isso também. Se eu for, sei lá, debaixo da água, eu vou mergulhar com cilindros, eu vou levar essa bola, ela não vai ficar esmagada pela pressão da água, não vai mudar muito o volume dela, tá certo? Então, você vê que não muda muito. Então, qual é o volume específico do líquido comprimido, ok? É 0,01, ok? E aí tem coisitas depois. Então, por exemplo, a 100 kPa é 0,01043 metros cúbicos por... Eu vou copiar aqui.
e voltar aqui à minha tela. Ok? Tem que aumentar um pouquinho. Ok, VL. Okay. Então, aqui já tem a unidade, volume específico, tá certo? Então, é isso, ok? E aí, o que acontece quando você tem a mudança de fase? Então, a água líquida vai se transformando em vapor, e aí o vapor ele usa muito mais, ok? O volume, ou seja, a densidade dele é muito menor, né? A densidade do vapor ela é muito menor do que a densidade da água líquida, e isso corresponde a um volume específico muito maior. Então, vamos ver a essa temperatura constante e a essa pressão constante, como é que varia. Esse valor aqui do vapor saturado aqui, a gente vai chamar V, eu chamo de VV, tá certo? Então, o VG, Vgás, depende um pouquinho. Você sempre tem que verificar, depende do livro, né? Se ele está em inglês, se está em português. Então, vamos lá na tabela, ver quanto que ele é. Então, a primeira coluna aqui é VL, ok? E a segunda é VV. Pronto, aqui é a mesma nomenclatura. VV é ok? Então, esses dois são os extremos, ok? Da curva ali. E aí você vê que ela muda bastante, né? Por exemplo, aqui. Aqui é muito, vejam, o valor aqui é muito grande. Por quê? A temperatura é baixa, mas a pressão também é baixíssima. Então, vocês têm que pensar fisicamente o que quer dizer isso aqui. A pressão é baixa, então você não tem a densidade. Tem uma relação entre um gás ideal, né? Você tem uma relação entre a pressão e o volume. E aí você tem, como a pressão muito baixa, as partículas, elas vão ocupar um espaço maior, ok? Elas não vão interagir umas com as outras, ok? E aí você, quando aumenta a pressão, porque quando aqui você está aumentando a pressão, aumenta a pressão, você vê que o volume específico, ele varia. E não varia pouco, ok? É dramático. Aqui você tem 206, esse aqui é no ponto triplo, né? E aí você aumenta a pressão e chega aqui a 100 kPa, pressão atmosférica, e agora você tem que 1 kg de vapor de água, ou seja, quando você termina, ok, de ferver o seu litro de água, quando não tem mais água líquida, então o volume específico é 1,694 metros, ok? Antes ele ocupava 10 a menos terceira, né? Quer dizer, ele ocupava 10 a menos terceiro, o volume específico, né? E agora ele ocupa, ok? Cada quilograma vai ocupar um volume de 1,70, ok? Metro cúbico. Então, e aí quando você então que é muito maior, então vou colocar aqui, vou copiar, colar esse valor e colocar no gráfico, ok? Aqui é essa, é VV, tá bom? Então, vocês podem ver aqui, ó, como aumentou aqui, 10 a menos terceira, e aqui você tem alguma coisa da ordem da unidade, ok? O que você pode verificar aqui, né? Você está aumentando o volume, tá certo? Então, para poder fazer, deixa eu ver se o primeiro exercício já precisa que a gente saiba o que fazer quando está nessa. Por enquanto, eu vou passando esse aqui e ver uma. Ok. Tem um exemplo. É um exemplo do livro, não é um exercício do final do capítulo, mas justamente a gente pode fazer. Aí ele está bem explicado e a gente vai fazer aqui. Determina a fase, ok? Para cada um dos seguintes estados da água, ok? Que é o que a gente está estudando hoje, usando as tabelas. Essa tabela B, que eu mostrei para você agora, indique suas posições relativas em diagramas PV, TV e PT. Eu acho que isso aqui é.
ok? Então, vamos lá. O primeiro, a gente tem uma temperatura de 120 graus Celsius, ok? E uma pressão. Então, se aqui fosse 100 kPa, a gente sabe que esse aqui vai ser vapor, né? 100 kPa, 120 graus Celsius, a água estaria na fase vapor. E seria, inclusive, um vapor superaquecido. Não é um vapor saturado, né? Então, 500 kPa, 120 graus Celsius. Como é que eu vou saber a fase? Porque eu não tenho muita noção do que é 500 kPa. São 5 atmosferas, ok? Eu falei nesse exemplo na aula anterior. 5 atmosferas, você tem isso se você descer 40 metros, ok? Debaixo da água. Você sabe que a cada 10 metros que você desce, você vai adicionar uma atmosfera à pressão total. Então, na superfície, você tem uma, menos 10 metros, 2 atmosferas, etc, etc, ok? Então, essa aqui é a pressão em 40 metros de profundidade, ok? E aí, se você conseguisse ter essa temperatura aqui, bom, a gente não está descendo nessa profundidade, a temperatura aqui é 120 graus Celsius. Vamos ver na tabela a fase correspondente, né? Deixa eu procurar aqui na tabela. Então, era 500 kPa, né? Então, 500 kPa, essa aqui é a B12, que a entrada é em pressão, em kPa. Então, eu vou procurar aqui 500, tá certo? Então, o que eu vejo aqui é que a temperatura de saturação é 151,86 graus Celsius, ok? E a temperatura aqui é 120. Então, eu tenho aqui, eu vou escrever. P. Temperatura de saturação de 500 kPa é igual, já esqueci, 152, ok? Vou colocar 152 para mim. Vou colocar aqui aproximadamente 152 graus Celsius, tá bom? Então, como a temperatura aqui que eu tenho, T, que é igual a 120 graus Celsius, é inferior à temperatura de saturação, ok? Isso quer dizer que ainda não aumentei suficientemente a temperatura, a essa pressão, para ela começar a ferver. Então, quer dizer que eu tenho que a fase ela é líquido, ok? E por que eu vou escrever que é um líquido comprimido? Porque não é um líquido saturado. Líquido saturado é quando chegar a essa temperatura, ok? Líquido comprimido. Então, a pergunta é a fase. Ok, então a gente tem a fase. E agora, antes de passar ao segundo exemplo, eu vou fazer esses diagramas PV, TV, PT. Ok? Então, é aqui que vocês têm que prestar atenção, porque não é porque é um capricho, ok, fazer isso aqui, mas é porque ajuda bastante a se situar quando tem um exercício para resolver, ok? Você faz esse diagrama, ok? Então, eu vou fazer aqui o diagrama, vou colocar os eixos. O vertical, vou fazer os 3 diagramas, tá bom? O primeiro, o segundo e o terceiro. O terceiro é o diagrama de fase, ok? Aqui eu vou começar, pede o que aqui? Pede para fazer a pressão em função do volume, depois a temperatura em função do volume, e depois o diagrama de fase, que é P em função de T, ok? Por enquanto, eu não vou colocar unidades, eu vou colocar porque eu vou escrever alguns valores. Então, vou botar a pressão em quilopascal, o volume específico em metro cúbico por quilograma, a temperatura em graus Celsius, ok?
Ok, então vamos lá. Eu vou desenhar aquela figura, ok, que é a linha de saturação, ok? Grosso modo, ela é assim, ok? E aqui não, obviamente. Aqui vai ser tá bom? Ok. O segundo exemplo, os dois estão a 120 graus, ok? Então, vou colocar aqui uma linha a 120 graus. E aqui eu vou ter duas pressões, eu não sei qual é. Eu vou colocar aqui a primeira, que é 500, ok? 500 kPa, ok? Então, o estado que eu quero desenhar, é aí que vocês têm que saber usar, ok? Saber fazer um gráfico e saber ler um gráfico. Como no item a pressão é de 500 kPa, eu sei que meu estado ele vai estar aqui nessa linha, 500 kPa, ele não pode estar aqui, nem aqui, nem, ok? Ele tem que estar nessa linha, porque é a linha de 500 kPa, ok? E aí depois, o que eu vou desenhar aqui é uma isoterma, tá certo? Então eu vou desenhar a isoterma que passa aqui, ok? Que é a temperatura de saturação de 500 kPa. A gente viu que essa isoterma, ela deve ser de 150 graus Celsius, ok? A isoterma, ela tem o comportamento, ok? Que é assim, ok? Eu vou desenhar aqui uma reta para cima, quase não muda aqui. E aqui ela faz isso, ok? Esse aqui é 152 graus Celsius. Todos os pontos aqui nessa curva, ok? Você está variando aqui a pressão, ok? Quase não muda aqui o volume específico. Aqui está mudando o volume específico, ok? Aqui o volume específico é a pressão, mas todos os pontos nessa curva vermelha, eles estão a essa temperatura de 152 graus Celsius, ok? E agora eu vou desenhar essa curva aqui. Vejam, para lembrar, a gente viu a isobárica. Depois eu vou comparar quando eu fizer a isobárica numa curva de temperatura, em função do V, e aqui uma isoterma numa curva PV, tá? Então, aqui ela desce, aqui a isobárica ela sobe, ok? Ok, então eu vou fazer agora a isoterma a uma temperatura que é mais baixa. Ela vai ser mais baixa, ela vai ser aqui. 120 graus. Eu vou colocar aqui 120 graus Celsius. Ela está mais baixa, ok? Porque você sabe que quando você aumenta a pressão de saturação, aumenta a pressão, aumenta a temperatura de saturação, ok? Então vejam, se vocês sabem, ok? Você tem duas condições aqui. Você sabe qual é a pressão, ou seja, está nessa linha horizontal aqui, e também ela está nessa temperatura de 120 graus Celsius. Então, o estado A tem que estar na intersecção entre essas duas curvas. Então, onde está o estado A? Ele está aqui, ok? Ele está ao mesmo tempo na pressão de 500 kPa e na temperatura de 120 graus, tá certo? E, de fato, ok? A gente olhou na tabela, a gente disse que era um líquido comprimido. É um líquido comprimido. Toda essa região aqui é de líquido comprimido, ok? Então, vamos lá para... eu vou fazer também na temperatura, ok? Então, eu vou desenhar aqui a isobárica, ok? Correspondendo a essa temperatura aqui. Então, a gente sabe que a isobárica, ela vem daqui, quando você está a pressão constante, ok? De 100 kPa, não, a gente vai ver quanto é. Qual é a pressão aqui? Onde, que corresponde à pressão de saturação para esse 120.
ok? Eu estou abordando o problema dos dois lados, ok? Eu posso olhar tanto a temperatura de saturação para essa pressão, quanto a pressão de saturação para essa temperatura. Eu vou na tabela, ok? E aqui vou na entrada em temperatura, ok? Que é aqui, ok? Então, 120 graus Celsius, qual é a pressão de saturação? 198,5 kPa. Cento e 98,5 kPa. A minha pressão, quanto é? É 500 kPa. Ok? Essa pressão, ela é maior que a pressão de saturação. Então, na verdade, é por isso que a gente chama de líquido comprimido, ok? Está relacionado a essa aqui. Você vê que a pressão, sendo maior que a pressão de saturação, a gente vai dizer que é comprimido, ok? A pressão é maior, é um líquido comprimido, ok? A nomenclatura vem de lá. Então, ok? Cheguei a essa conclusão. E então, eu vou desenhar essa isobárica aqui na minha curva de T em função de V. Aqui, então é essa, a 120. É bastante reta aqui, né? Então, eu vou escrever aqui qual é o valor da pressão aqui, que corresponde à pressão de saturação de 120 graus Celsius, é 198,5 kPa, ok? Então, eu sei que meu estado ele vai estar aqui nessa linha, porque ele está a 120 graus Celsius. Mas ele não está a 198,5 kPa, então ele não vai ficar nessa linha vermelha. Como a minha pressão é maior, ok? Eu vou desenhar a isobárica a essa pressão maior. Aqui, eu vou desenhar a 500 kPa. Ok? E agora, uma vez que eu desenhei essa aqui, eu posso com muita precisão dizer onde está meu estado, porque ele está a essa temperatura, então nessa horizontal aqui, de 120 graus, e ele está nessa isobárica de 500 kPa. Então, onde é que eu tenho essas duas condições, ok? Obedecidas, é aqui, ok? Então, esse aqui é o estado A, esse aqui é o estado A. E aqui eu não vou desenhar. Eu posso desenhar aqui. Eu vou colocar aqui a pressão, ok? Então, vou colocar aqui 500 kPa. E eu vou desenhar, ok? A minha temperatura, ok? Aqui é 120. E essa temperatura é o quê? Essa temperatura é 152, ok? Mas eu não estou aqui, estou aqui. Então, meu estado é esse. Ok? Então, realmente, é isso que um gráfico, é para isso que um gráfico serve. Ok? Vamos fazer rapidamente o segundo. A gente está aqui em um estado diferente, ok? A temperatura é a mesma, ok? Mas aqui, aqui o volume específico, ok, é diferente, ok? Quer dizer, é diferente, a gente não sabe, porque a gente não calculou aqui. Qual é o volume específico aqui? Vocês vão ver nos slides, eu falei que os líquidos e os sólidos, eles são pouco compressíveis. Então, quando você tem, assim, a sua fase é um líquido comprimido, eu vou escrever aqui o que é o volume específico, ok? Dessa água, ok? Nessas condições, ok? VE, não, V, ok? V vai ser igual a VL de T. Isso quer dizer o quê? O seu volume específico vai ter o valor do volume específico do líquido saturado a essa temperatura, ok? São muitas variáveis, mas tentem ver
que normalmente uma propriedade, ela depende de duas outras propriedades. Aqui seria T e P, tá bom? Só que é um líquido, ele quase não depende da pressão, ele só depende da temperatura, ok? Depende muito mais da temperatura do que da pressão. Então, você pega o valor, para essa temperatura, você pega o valor de VL, então a gente vai ver na tabela, temperatura de 120, qual é o valor de VL? É 0,1. Eu vou copiar e colar. Ok? Isso porque é um líquido, tá certo? Se é um vapor, obviamente, você não pode dizer isso. Né? Aqui é metro cúbico por quilograma. Sempre colocar a unidade, sempre. Okay? Pronto. Então, você vê aqui que tinha 0,001 e alguma coisa. No estado B, o que a gente tem é 0,5. Então, é muito maior. A gente tem a mesma temperatura, mas o volume específico é muito maior. Então, isso já tem muito vapor nessa história. Só que a gente não sabe se é um vapor superaquecido, ou seja, você está fora dessa curva de saturação, ou se é dentro da curva de saturação. Como é que a gente vai saber? Vamos lá na tabela B. Ok? Então, 120 graus. Essa aqui é a temperatura E. A temperatura de 120 graus Celsius, ok? Você tem o volume específico do... deixa eu botar um pouquinho maior aqui, talvez. O volume específico, 120, do líquido saturado é S, e aqui e do vapor saturado é 0,89. Então, está entre os dois, ok? Você vê aqui, é só... Aqui a gente tem os dois, ok? Então, você vê que o seu volume específico, ele está entre esse valor e esse valor. Eu vou escrever isso, ok? Estado B, então, eu vou escrever aqui VL, VV, ok? Líquido saturado, vapor saturado, ok? Essa aqui é 0,001, 0 alguma coisa. Essa aqui é 0,80 e ou alguma coisa é 10,60. Esse daqui é 89, 186. Ok? Então, a gente está na região de saturação. Qual é a fase? É um líquido comprimido? Não. É um vapor superaquecido? Não. É uma mistura, ok? É uma fase bifásica, né? Mistura líquido-vapor. E aí eu tô com um probleminha, eu já comentei isso aqui, que para caracterizar o estado de uma substância, você tem que ter o valor de duas propriedades intensivas, ok? Ou seja, que não dependem da quantidade de substância, duas propriedades intensivas independentes. Quando a gente está, ok? Nessa região aqui de mistura líquido-vapor, essas duas quantidades, propriedades, por exemplo, aqui a gente tem duas. T e V são independentes. Então, aqui a gente sabe o estado. Eu posso desenhar já o estado, tá certo? Eu não posso caracterizar com a temperatura e a pressão. Por quê? A pressão, aqui, qual é a pressão?
Vocês lembram? Era 198,1. 120, 198,5 quilopascal, ok? Se eu conheço a temperatura, eu sei que é uma mistura líquido-vapor, então eu sei a pressão, ok? Que é 198,5 pascal. E outra quantidade que eu vou aproveitar aqui para introduzir para vocês, ok? Estou fazendo bem devagar, bem didático, porque todos os exercícios que vocês vão ter que resolver na lista, vocês podem voltar aqui e isso vai ajudar, ok? Então, tem uma grandeza que a gente usa para caracterizar, que é uma propriedade também, que é uma propriedade independente, que vai dizer qual é a proporção, ok, de vapor de água, ok, na mistura, ok? E se você sabe a proporção e você sabe ou a pressão ou a temperatura, ok? Então, você sabe todas as outras propriedades dessa substância. Então, vamos ver o que é isso. É o título. Deixa eu colocar aqui. Ok? Deixa eu colocar. Ok. Estado de duas fases, que é o que a gente está vendo, né? A pressão e a temperatura não variam durante todo o processo de mudança de fase, ok? Você sabe. Ou seja, entre os estados de líquido saturado e de vapor saturado, essa pressão e essa temperatura não variam, tá certo? O dado de qualquer uma das duas, temperatura e pressão, não é mais suficiente para caracterizar o estado do sistema. Então, aqui no nosso estado B, a gente sabe o valor específico. Então, a gente sabe tudo, não precisa procurar outro valor, tá certo? Mas a gente vai calcular essa propriedade que se chama o título, tá certo? Então, o título, vamos chamar ele de X, ok? É um número entre 0 e 1. Antes de falar do número, vamos dizer a definição dele. Né? Então, você está aqui nessa região, dentro, ok? Entre o líquido saturado e o vapor saturado. E aí você vai variando o volume específico de VL. Você vê que aqui é VF, é porque é a nomenclatura em inglês, né? Então, tem sempre, aqui é gás, aqui é fluido, não sei. Então, você tem o estado, aqui é S, ok? Nosso estado é esse aqui. Então, a gente vai caracterizar, graficamente a gente vê muito bem aqui, vai ser a razão entre isso, ok? Ou seja, V menos VL, ok? V menos VL, dividido pela extensão inteira, ok? Dessa linha aqui. V menos VL. Então, eu vou escrever aqui porque X é igual a V, que é o volume específico, menos VL, do líquido saturado, sobre V do vapor saturado, menos VL, ok? Mas, na verdade, a definição do título, então, a gente usa isso, mas a definição é a seguinte, você tem que X é igual à razão da massa de vapor sobre a massa de vapor mais a massa de líquido, ou seja, a massa total, né? Vou colocar aqui MV, tá certo? Vapor mais líquido. Então, é uma fração mássica, ok? Como a gente vai ver. Então, você vê que quando é líquido comprimido, líquido saturado, você não tem vapor nenhum, né? Então, é zero, ok? E quando você não tem mais líquido, quando o ml é igual a zero, então você tem mv sobre mv, vou fazer o vzinho igual aqui, mv sobre mv vai ser 1. Então, x, ele varia entre 0 e 1, inclusive assim, tá bom? Então, você vê aqui x igual a 0, líquido saturado, x igual a 1, vapor saturado, ok? Então, essa é a definição do título, ok? E quando você conhece o título, é uma propriedade como qualquer uma, ok?
ok? Então, essa aqui é, ok? São expressões, e a gente vai voltar, então, ao nosso exemplo, e a gente vai calcular, ok? O título. Então, a gente vai ter que x, ele é igual, como eu falei, né? É o volume específico. Aqui é isso que a gente conhece, né? Volume específico menos volume do líquido saturado sobre V do vapor, vapor saturado, menos líquido saturado, ok? Então, V aqui, vocês lembram, é 0,5 menos VL é 0,001 de 60, ok? Aqui eu não vou colocar as unidades, porque sendo as mesmas, eu posso colocar no numerador e no denominador, ok? Elas se cancelam. E aqui é VV é 0,89 186 menos, aí é o mesmo valor aqui, obviamente. Ok? Então, as unidades aqui se cancelam, ok? E vai ser um número, x é um valor entre 0 e 1, ok? Não tem, é adimensional. Então, se a gente calcular isso, a gente vai obter... é um exemplo, então provavelmente ele é calculado. Ok, o resultado é que o título é de 0,56, ok? Então, isso quer dizer o quê? Que x é igual a 0,56, quer dizer que 56% da massa está na fase vapor, ok? Então, ok, a gente vai poder desenhar aqui, nesses três diagramas, desenhar onde está meu estado. Então, a gente sabe que ele está... Vamos começar pelo mais simples, né? A gente conhece a temperatura, 120 graus Celsius, então ele está aqui, e ele está nessa linha aqui dentro da curva de saturação. E como a gente conhece o título, a gente pode procurar aqui colocando valores nessa escala de V, né? Mas é 0,56, aqui seria 0,50, eu vou colocar aqui. É bastante qualitativo, né? Não tem papel milimetrado aqui. Deixa eu fazer azul. Aqui, ok? Esse aqui é meu estado B, tá bom? E aí eu posso desenhar aqui esse valor 0,5 metro cúbico por quilograma, ok? Então aqui eu sei tudo. Eu sei a temperatura, 120 graus Celsius. Eu sei a pressão, 198,5 quilopascal. Eu sei o volume específico, ok? Porque x é igual a 0,56, ok? Aqui, como é que eu vou desenhar? Então, eu sei que ele vai estar nessa isoterma a 120 graus Celsius e que ele vai estar aqui dentro, né? Então, é a mesma coisa, ele vai estar aqui, ok? 50 seria na metade, ele está um pouquinho além, então ele está por aqui, V. Eu sei que aqui a gente tem 0,5. E nesse diagrama de fase, onde está meu estado? Então, ele está nessa, em uma dessas curvas, ok? Essa aqui é a curva de fusão, ele não está aqui, a gente não está entre sólido e líquido, né? A gente está entre líquido e vapor. Então, como a gente conhece a temperatura, ele está aqui nessa temperatura,
Então, você vê que, como eu não coloquei na escala, fica... Aqui não tem jeito, ele não vai caber. Eu vou ter que mudar um pouquinho essa figura, porque... Obviamente que não cabe, porque o ponto triplo está em 0,01 graus Celsius. Né? Então, não tá bom. Esse gráfico eu vou ter que refazer de uma maneira mais... Eu vou refazer... Vou refazer ele aqui. Bom, eu espero que vocês entenderam que não dava para... Estava erradíssimo esse gráfico que eu fiz. Ok? Então, aqui a pressão em função da temperatura. Eu vou desenhar aqui. O que eu deveria ter feito é colocado aqui. Okay. Esse é o ponto triplo, então eu sei que ele está em 0,01 graus Celsius, ok? E a pressão aqui do ponto triplo, eu acho que é 0,6 kPa, por aqui, tá certo? Então a gente tem uma pressão no estado A que era 500, vou colocar. Vou colocar aqui. Realmente não está na escala aqui. Né? Em geral, as escalas de pressão elas são logarítmicas, porque a pressão varia muito, ok? Aqui, de novo, não vai dar muito certo, não. Ele vai estar, como que eu vou fazer 120? Então, esse aqui é o A, 120, 500 km. E outro, 120, ele vai estar, a gente sabe que ele vai estar... Não, aqui realmente não dá para fazer, eu teria que fazer outro, porque ele está nessa linha aqui. Bom, eu vou... Ok, antes de colocar os slides para vocês, eu vou corrigir isso aqui. Tá? Tentar fazer de maneira que seja coerente, né? Aqui não está muito coerente. Pronto. Então, a gente fez esse primeiro exemplo, ok? E vamos lá continuar. Calculamos o título, está duas fases, então o título tem tudo isso, ok? Então, vamos lá para outro exemplo. Esse exemplo, ele é um pouquinho... Ele é parecido, né? É determinar a fase também. Agora, é outra substância, mas como vocês, de toda maneira, se fosse presencial, eu ia distribuir essas tabelas para vocês. Aqui, eu vou mostrar essa tabela. A substância agora é diferente. É a... Ah, não, ainda é água. Aqui da água, que eu vejo aqui amônia. Isso. Errado aqui. Eu não sei se é um erro meu ou se é do Borgnac. Que diz da água e aqui diz aqui que é amônia e o R. A amônia é uma dessas substâncias. Então vamos lá. Passar da água, blá blá blá. Depois da água tem... Tem várias tabelas de água, né? A gente vai ver depois. Sólido, vapor, pronto. A segunda tabela, a B2, é da amônia, tá bom? Então, as temperaturas são bem diferentes, obviamente. Você vê que começa aqui de temperaturas negativas, ok? E porque a amônia, aqui nessa temperatura, por exemplo, aqui a gente não tem a entrada da pressão. Você vê aqui que essa pressão aqui de 93, 119, ok? Por aqui a pressão atmosférica, ok? Se você quiser passar a amônia do estado líquido para o estado vapor, então você tem que estar a temperaturas muito baixas, né? Menos 30, menos 35 graus, ou seja, a pressão atmosférica, temperatura ambiente de 20 graus Celsius, por exemplo, então você está na fase
vapor, ok? Para, enfim. Ok, então vamos lá para esse exemplo aqui. Amônia, 30 graus Celsius. Eu já vou fazer aqueles dois gráficos, ok? Que é PV. Vou fazer somente esses dois, ok? E TV. Oh, sério? Dezesseis e 20 entra um novo aluno. Ok. Então, aqui eu vou colocar a pressão em quilopascal em função do volume específico em metro cúbico por quilograma. E aqui a temperatura em graus Celsius em função do volume específico em metro cúbico por quilograma. Ok? Isso, a gente vai ter uma outra substância e tem um estado que a gente não viu ainda, que é o vapor superaquecido. Então, certamente aqui a gente vai ter essa fase, ok? Que a gente pode ter com qualquer substância, ok? Então, amônia a 30 graus Celsius, 1000 kPa, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, eu não sei muito bem. Eu vou fazer uma linha, 1000 kPa, eu acho que é uma temperatura bastante. Ok, vou fazer aqui. E dizer que essa aqui é 1000. Ok, então eu sei que meu estado vai ser aqui. E aqui a temperatura é 30 graus. Então, eu vou colocar aqui uma linha reta, okay, que corresponde a 30 graus. Eu sei que o meu estado vai estar em algum lugar aqui. Para colocar exatamente meu estado, eu preciso saber qual é o valor, ok? Basicamente, qual é o valor do volume específico. Então, vamos lá. Amônia, 30 graus, 1000 kPa. Vamos na tabela da amônia. Quando eu falei 30 graus. 30 graus Celsius, que é a primeira coluna, essa. A pressão é 1167 kPa. Então, eu vou pegar esse valor e desenhar a isobárica e também comparar a minha pressão com essa pressão para saber ok, vou desenhar isso aqui é a pressão de saturação, ok? Eu vou desenhar as minhas curvas. Na verdade, vou fazer ela mais magrinha, porque pode ser que a gente precise. Ok? Bom, aproximadamente, tá? Está meio feio. Então, aqui, essa aqui é a 30 graus, ok? Eu tenho a isobárica aqui. Está a essa pressão, tá bom? Quilopascal, ok? Então, eu sei que o meu estado está aqui, mas qual é a pressão? 1000 kPa. A pressão é abaixo, né? Então, não vai ser aqui, tá certo? Então, eu vou desenhar a isobárica a 1000 kPa. Primeiro, vamos pensar um pouquinho. A pressão está abaixo, ok, da pressão de saturação, tá certo? Então, você imagina, pressão de saturação, ok, é quando você vai ter essa mudança de fase. Se a essa temperatura de 30 graus, se você diminuir a pressão, a tendência é você aumentar o espaço entre, né,
aumentar o volume específico, aumentar a distância entre as moléculas de amônia, ok? Então, isso vai no sentido não de condensar, mas de vaporizar, tá certo? Então, esse é um gás, e quando você aumenta a pressão, você vai ter o líquido, né? Então, a gente, sem olhar a tabela, bom, a gente já olhou, obviamente, porque a gente sabe qual é a pressão de saturação aqui, mas a intuição, então, é que, como a pressão é menor, vai ser na fase vapor, ok? Então, vamos lá, eu vou desenhar a isobárica a essa pressão, ok? Vou colocar aqui 1000, ok? Aqui, vou escrever que é 1000 kilopascal, ok? E esse estado da amônia, ele está a 1000 kilopascal, então ele está nessa isobárica, e também ele está a 30 graus, então ele está nessa linha aqui. Onde é que essa linha de temperatura constante 30 graus cruza essa curva de pressão constante 1000 kilopascal? É aqui. Então, isso é o meu estado A. Qual é a fase? Como eu falei, é vapor superaquecido. Em termos de nomenclatura, por que a gente fala de vapor superaquecido? É porque aqui P é inferior à pressão de saturação para essa temperatura, ou a gente pode também escrever, vamos ver aqui se tem uma pressão próxima de 1000. Aqui, pronto, tem um ponto aqui. 1000, quando você tem aproximadamente 1000 kilopascal, qual é a pressão, qual é a temperatura de vaporização? 25 graus, tá certo? Então, a nossa temperatura é maior. Temperatura maior, é por isso que a gente fala de superaquecido, ok? Não quer dizer que ela seja assim, muito, muito mais quente, mas é a palavra que a gente usa se você tem uma temperatura que é superior, ok? Que é o nosso caso. Se a temperatura é superior à temperatura de saturação para uma certa pressão, ok? É o caso, 30 é superior a 25, então a gente fala de vapor superaquecido, ok? Então, T superior a T de saturação, ok? Para essa pressão, então a gente tem um vapor superaquecido. E onde está esse vapor superaquecido? No diagrama, ele está toda essa região aqui, né? Na curva é vapor saturado, ok? E fora da curva, ok? É vapor superaquecido. Ok, aqui a gente só queria a fase, mas eu vou querer saber o quê? Eu vou querer saber qual é o volume específico. Também eu vou querer, porque eu não vou passar muito mais tempo resolvendo exercícios enquanto vocês olham. Então, já vou adiantando como é que a gente vai calcular depois, ok? Esse é o exemplo 2, 3 ainda. Né? Vou colocar aqui uma página. Então, eu quero colocar aqui, eu queria saber qual é esse valor aqui, né? Qual é esse valor aqui? Título não tem, né? Porque título só vale quando você está com título entre 0 e 1. Aqui você não é saturado, ok? Então, qual é esse valor aqui? Eu vou chamar, vai ser V, né? Como é que eu vou calcular V? Então, vamos lá nessa tabela, ok? Todas as substâncias tabeladas aqui, B, aqui você tem primeiro a amônia saturada, que é o que a gente estava trabalhando até agora, ou seja, você está na transformação de fase, ok? Pelo menos você pode determinar qual é a fase, mas aqui amônia superaquecida. Pronto, é aqui que eu quero. Então, você tem várias tabelas aqui nessa amônia superaquecida. Você vê que você tem para certas pressões predefinidas. Se a sua pressão é 50 kPa, você vem aqui. 100 kPa, 150, a nossa é 1000. Então, vamos lá na pressão de 1000.
ok? Então, essa tabela, ok? De vapor superaquecido de amônia a pressão de 100 kPa, tá certo? Então, aqui eu tenho as temperaturas. A nossa temperatura é de 30, né? Eu acho. 30 graus, ok? Então, é simples aqui. 30 graus é essa, tá bom? Então, essa pressão, essa. Então, o que são essas colunas aqui? Então, vamos ver na primeira que fala, pronto. A primeira coluna é a temperatura, né? A segunda coluna é o volume específico. Aqui, a gente só vai, ok, nessa aula, ver o valor do volume específico, mas você vê que depois, como ok, você tem U, que é a energia interna específica, H, que é a entalpia específica, e S, que é a entropia específica. Então, você tem várias propriedades que estão tabeladas aqui. Então, é muito prático essas tabelas, ok? Então, a gente está numa temperatura. Aqui, a gente está na pressão. Não. A gente está na pressão de 1000 kPa, temperatura de 30 graus Celsius. E a primeira coluna é o valor do volume específico, ok? 0,13.216 metro cúbico por quilograma. Ok? Então, eu vou colocar aqui. Ok? Bom, aqui eu não vou recolocar porque eu já coloquei. Ok? Então, eu sei. Então, vocês agora aprenderam a usar a tabela de vapor superaquecido. Ok? Então, eu vou desenhar essa no diagrama PV. Então, eu vou desenhar primeiro a isoterma, ok? Para essa pressão aqui. Então, ela é bastante quase vertical aqui. Aqui, ela vem, ok? E depois, ok? E aqui, ela desce assim como, ok? As isotermas que vocês estudaram em Física 2, né? Que é gás ideal. Então, tem essa forma aqui da pressão variar em 1 sobre V. A gente vai voltar a falar disso aqui depois, ok? Então, eu sei que eu estou a minha sim, primeiro deixa eu ver qual é essa temperatura, né? 1000. Eu vou lá na tabela de... Não, ele diz aqui. Eu posso ir na tabela de saturada? Água líquida. Saturada. Amônia saturada. Ok, só que aqui eu não tenho entradas em... Mas é quase isso aqui, quase 25 graus, tá certo? Mas, na verdade, o que você pode fazer... Eu posso usar esse valor, ok? Então, essa isoterma que eu passei para a pressão de 1000 kPa e é próxima de 25 graus, tá certo? Mas, na verdade, ele diz aqui quanto é. 24,90, você vê? 1000 kPa, temperatura de saturação 24,90 graus Celsius. Okay? 24,90 graus Celsius. Isso é essa isoterma. Eu sei que minha temperatura não é essa, ela é maior, né? É 30. Então, vou fazer a isoterma de 30 graus. Ok? Então, ela está acima. 30 graus, ok? E aí eu sei onde está meu estado. Ele está nessa temperatura e ele está nessa pressão. Então, onde é que eu tenho essa temperatura e essa pressão? É aqui. Ok? Então, qual é o valor aqui? Eu já calculei. 0,13. Pronto. Então, eu vou deixar para, basicamente, esse item B, esse R134A é um refrigerante, é um fluido refrigerante que é usado na refrigeração, então para ar-condicionados, refrigeração industrial, etc, etc. Tem vários refrigerantes
E nas tabelas, a gente tem tabelas de 2 refrigerantes, ok? Vamos ver o que a gente tem depois da amônia. Depois da amônia, a gente tem o CO2, ok? Depois do CO2, a gente tem o R410A, que é um refrigerante, ok? E depois do 410, a gente tem o 134A, que o nosso exemplo é usando essa substância, ok? Mas a ideia é a mesma, tá certo? Então, vocês têm uma tabela de R134A saturado. Vamos ver a fase, ok? Eu não vou calcular nada, eu vou só olhar aqui quais são as condições. Você tem 200 kPa, ok? E 0,125 metro cúbico por quilograma, ok? Então, 200 kPa não está na entrada, mas está por aqui, né? Então, a temperatura seria em torno de menos 10. Então, por enquanto, olhando essas duas, eu não sei qual é o estado, porque tudo que eu sei é isso. Mas eu sei também 0,125, ok? 0,125 metro cúbico por quilograma. Vejam aqui que você tem 3 colunas, tá certo? Para essas substâncias que não são água. Aqui tem 3 também, aqui tem 3, aqui tem 3. Na da água só tinha 2, ok? Na verdade, essa daqui do meio, sabe o que é? É essa menos essa, ok? Então, ela já está calculada. Vocês podem verificar que se você fizer isso menos isso, vocês vão ter isso, esse valor, tá certo? Então, para que isso? É porque quando a gente calcula o título, no denominador, a gente tem VV menos VL. Então, ou vocês calculam, ou já vem já tudo prontinho, tá certo? Então, vocês podem usar o valor. Normalmente, esse aqui é mais exato, tá certo? Porque aqui está arredondado e aqui. Então, se tiver a oportunidade, não precisa calcular, porque ele já está dado aqui, tá certo? Então, esse aqui é líquido saturado, vapor saturado, e aqui a diferença entre os dois, tá bom? Então, a gente está numa temperatura, a gente não sabe, a gente sabe a pressão de 200 kPa e a gente tem 0,725. Ok, vamos lá. 200 kPa e 0,725. Ó, vocês podem ver aqui que para essa pressão aqui, em torno de 200 kPa, ok? Ok? A saturação, ela varia entre esses dois valores, ok, de V. Líquido saturado, vapor saturado. O que eu vejo é que esse 0,125 que eu tenho, ele é maior que esse aqui. Então, não está nessa região de saturação, ele já está, ok? Com um valor maior, ou seja, ele é um vapor superaquecido, ok? Então, a gente pode verificar isso aqui. Deixa eu colocar aqui. O B. Ok? Para uma pressão aproximadamente de 200 kPa, a gente viu que o volume específico ele é maior que o maior volume específico que tem nessa tabela de saturação é do vapor saturado. Então, quer dizer que é um vapor superaquecido. Ok? E aí, se a gente quiser saber qual é a temperatura, por exemplo, okay? Extrapolando um pouquinho, então o V a gente conhece, né? V é 0,125, eu acho, metro cúbico por quilograma. Então, se a gente quiser, não pede aqui, mas os exercícios que vocês vão receber na lista vão pedir os exercícios. E também na prova, eu não vou somente perguntar qual é a fase, eu vou querer saber quais são as outras propriedades, ok? Pressão, temperatura, se for o caso, o título, o volume específico, eventualmente a energia interna, etc, etc, ok? Então, aqui vamos calcular a temperatura. Como é que a gente faz? A gente vai nessa, é um vapor superaquecido,
e a gente tem 200 kPa, ok? Então, vamos lá. É R134A, superaquecido, 200 kPa, 150, 200, tá aqui, ok? Então, a temperatura a gente não sabe, mas a gente sabe o valor essa segunda coluna aqui é o valor do volume específico. Então, a gente vê que não é aqui, não é aqui, não é aqui. Então, você vê que ele está entre esses dois valores aqui do volume específico, né? 0,125. Então, ele vai estar entre as temperaturas de 40 e de 50 graus. Como é que eu vou saber exatamente? Eu vou fazer uma interpolação linear, ok? Então, é uma boa oportunidade de fazer isso aqui. As tabelas não tem todos os valores, ok? Então, você tem que, às vezes, se você não encontrar exatamente, aqui não tem 0,125, mas você tem um limite inferior, um limite superior, então você vai deduzir qual é a temperatura, ok? Deixa eu ver se eu consigo copiar, colar, pegar esses dois. Para mostrar como é que a gente vai fazer essa interpolação, ok? Eu coloco aqui para mim, né? Para mim mesmo. E depois, para não esquecer, a 50. Isso, tá certo? Então, a gente faz uma interpolação linear, ok? Ela não é necessariamente linear, mas é uma aproximação que a gente faz, ok? Isso aqui sim, desculpa, aqui, 400, não, deve ser 40, né? Então, quebra aqui, né? 50 aqui. E esse aqui é V, ok? Então, eu vou fazer um desenhozinho, ok? Que é o seguinte, isso aqui vocês têm que saber fazer porque a gente sempre precisa. Parece que bem no meio, eu diria que é 45, né? Mas vamos fazer aqui. Por exemplo, a temperatura e o volume específico, tá certo? Então, eu tenho aqui uma temperatura T, duas linhas, ok? Aqui T, linha. Então, o volume específico, ele aumenta quando você aumenta. Então, eu vou dizer que é uma reta. O volume específico varia linearmente com a temperatura. A temperatura varia. Na verdade, seria fazer V em função da temperatura. Tanto faz. Ok, tanto faz. Ok? É uma reta. Quando V aumenta, a temperatura aumenta. Quando T aumenta, V aumenta. Então, eu tenho aqui V'. Eu tenho aqui V duas linhas, ok? Então, eu tenho que V', T' igual a 40 graus Celsius, V' igual a 0,12 e aqui T duas linhas 50 graus, V duas linhas igual a 0,776, ok? Então, o que eu vou fazer? Esse aqui o que vocês sabem fazer? Esse aqui, a minha EV é igual a 0,125, ok? Está, então, entre V' e V duas linhas, né? Então, V está aqui. Então, eu quero saber que temperatura é essa. Então, eu sei que, como é uma reta, eu posso escrever que ΔT, ok? ΔT sobre ΔV, ok? Que é a inclinação, que é a derivada, vamos dizer, aqui é constante, porque é uma reta, é igual a T, duas linhas, menos T' sobre V, duas linhas, menos V',
E também, então, eu peguei todo esse intervalo aqui, e todo esse intervalo aqui, ok? A variação daqui sobre essa variação aqui, mas eu posso pegar também essa, é igual a T menos T' sobre V menos V'. Eu posso também dizer que é T duas linhas menos T sobre V duas linhas menos V, ok? Estou falando aqui da inclinação. É uma reta, ela é constante, então eu posso escrever isso aqui. Eu vou usar essa relação, essas são iguais. Vejam aqui o que eu conheço. Eu conheço. Então, eu conheço a derivada, eu conheço a inclinação dessa reta. Aqui eu tenho uma incógnita, essa aqui eu conheço, essa aqui, desculpa, eu conheço. Ok? Então, eu tenho aqui uma equação com uma incógnita que é t. Então, eu sei resolver essa equação. Eu vou escrever que t é igual a t', ok? Quando eu vou ter aqui t menos t', então aqui vai ser t igual a t'. Vocês fazem do jeito que eu posso fazer passo a passo. T menos t' vai ser igual a isso daqui, ok? Eu vou multiplicar por esse daqui, aqui, aqui, então eu vou ter v menos v' sobre v duas linhas menos v' vezes t duas linhas menos t', ok? Então, t vai ser igual a t'. T' vai ser 40 graus Celsius mais V é 0,125, menos V', 0, 1, 2, 3, 35, sobre 0,12. Dividido por 50 menos 40 graus Celsius, ok? Aí calcular isso aqui vai ser 40 graus Celsius mais, certamente tem a solução do, acho que é um exemplo, então tem a solução, mas eu vou calcular aqui rapidamente. 0,125 menos 0,123, 35, dividido por 0,12776 menos 0,12335 vezes 50 menos 40 dá 10, igual a 3,74 graus Celsius. Então vai ser 43,7, ok? Acima da minha corredora. Pronto. Isso é a minha temperatura. Então, às vezes, vocês vão ter que fazer essa interpolação nos exercícios da lista. Certamente vocês vão ter que fazer. Então, o que a gente viu hoje, eu acho que cobre bastante, ok? Esse tipo de exercício que eu vou querer que vocês resolvam sobre saber desenhar, ok? Colocar, ok, num diagrama PV, um TV, o estado, ok? E calcular o valor das propriedades que faltam. Por enquanto, a gente só estudou pressão, temperatura, volume específico, e agora vocês também sabem o título. Vocês vão calcular o título somente se você estiver na mistura, né, na fase, no bifásico, tá certo? Aqui talvez a gente possa colocar o estado B, já que a gente está... Ah, não, eu não posso. Essa aqui é para amônia, né? Então, essa aqui eu não posso usar esse mesmo gráfico para fazer do R134, então vocês vão ter que fazer vocês mesmos. Como é um exemplo, eu acho que ele está aqui. O exemplo 2, 3... Eu não sei, tá estranho, porque parece que é a mesma substância. Eu que devo ter mudado. Enfim. Ok? É estados da água. Eu botei amônia, não sei o quê.
Exemplo 2.4, só para ver se dá tempo de fazer essa aqui, se a gente está... Um recipiente rígido contém um vapor saturado de amônia a 20 graus Celsius. Calor é transferido, ok, para o sistema até ele atingir 40 graus Celsius. Qual é a pressão final? Então, a gente pode fazer esse exercício aqui. Vou desenhar o meu tanque rígido, ok? Depois, quando vocês vão fazer os exercícios, tanque rígido quer dizer que não tem trabalho, ok? Então, tem um tanque rígido, ok? Então, não vai... O tanque, ele mesmo, não vai mudar de volume, tá certo? E aí, você tem um vapor saturado. Então, você coloca aqui o estado inicial. Vejam como as palavras são importantes. Aqui, você tem um vapor saturado, ok? Então, não é qualquer vapor. Não é um vapor superaquecido que você não sabe qual é a pressão, ok? É um vapor saturado. Então, quer dizer que ele está... A temperatura é 20 graus Celsius, ok? Eu sei a pressão, porque é um vapor saturado. A pressão é quanto? É amônia. Então, vamos ver lá na tabela de amônia. Qual é a pressão de saturação, ok? Se não tem mais líquido, mas ele está na linha de saturação ainda. 20 graus Celsius. Amônia saturada, 20 graus Celsius. 857,5. Então, ok? Eu conheço a pressão. A pressão é essa. Quilopascal. Esse aqui é o estado inicial. Então, eu vou escrever TI, PI. Ok? E aí, você transfere calor para o sistema, né? E aí, você vai ter que, no estado final, ok? A temperatura final vai ser de 40 graus Celsius. Como é que vocês podem calcular a pressão final? Então, veja, aqui, a priori, né, se não tivesse esse dado aqui de um recipiente rígido, a gente não teria dado o suficiente, mas é um recipiente rígido. Se a gente for ver aqui qual é esse estado, ok, vamos olhar qual é a fase. Aqui. Não, a fase, desculpa, é um vapor saturado. Um vapor saturado, eu não preciso. Então, tudo que você faz é aumentar a temperatura, ok? Então, o que a gente pode calcular, ok, é como você vai aumentar a temperatura. Vamos calcular o volume específico a nesse estado inicial, tá certo? Por que a gente vai calcular o volume específico? Vamos ver. O volume específico, na verdade, aqui é o volume VV, né? Que é o volume específico do vapor saturado. Então, ele está na tabela, a gente vai escrever. Ok? Eu vou escrever já. VI é igual a VV é igual a temperatura de 20 graus Celsius. VVS. Tem 3 colunas aqui, tem que ter cuidado. Então, é esse daqui. Okay? Isso é o volume específico. Ctrl C. Metro cúbico por quilograma. Ok? E aí, no estado final, a gente não conhece aqui o valor do volume, mas ele não vai mudar, né? Porque é rígido. Então, a gente sabe, ok? Vamos dizer que tem um volume V, então a gente sabe que a massa, ok?
VI igual a volume sobre a massa, ok? E aqui a massa ela vai ser constante. O que é constante aqui? A massa é constante. Desculpa, eu estou colocando aqui para o volume. O volume constante é um recipiente rígido e a massa é constante também, né? Não tem saída nem entrada de massa. Então, isso quer dizer que o volume específico vai ser constante. Então, na segunda fase, depois que você tiver aquecido de 20 para 40 graus Celsius, você vai ter o mesmo volume específico. É isso que vai permitir encontrar a pressão, ok? Então, vejam como é importante ler bem, ok? O enunciado, ok? Você tem informações muito importantes aqui. Então, eu vou escrever VF igual a 20 igual a 0,14922 metro cúbico por quilograma. Então, por que eu tô tranquila? Porque eu conheço duas propriedades, ok, independentes, ok, intensivas do meu sistema, que são a temperatura e o volume específico. Se eu conheço duas propriedades intensivas independentes, eu sei calcular tudo. Eu sei dizer qual é a pressão, qual é a entalpia, a entropia, a energia interna, tudo, ok? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer para calcular essa pressão? A gente vai ver nessas tabelas aqui se primeiro ele está saturado ainda, ou seja, mais para dentro da... Provavelmente vai ser um vapor superaquecido. 40 graus, 0,15 metros, né? Então, vamos lá. 40 graus aqui. E o volume específico é de 0,150. Você vê que ele é... Aqui tem 3 colunas. Ele é muito maior que o volume específico, ok? Do vapor saturado. Okay? Então, quer dizer que é um vapor superaquecido, tá bom? Você vê que ele está acima. Vou escrever aqui que é superior a VV. A VV final, ok? Aqui era a VV inicial, ok? Aqui ele é superior, então isso quer dizer que vai ser um vapor superaquecido. Tá bom? Então, como último exercício hoje, ok? Estou dizendo que é último, mas vamos ver qual é a temperatura. Eu vou na tabela de vapor superaquecido, ok? A pressão não conheço, então não vou poder já escolher qual é a tabela de pressão que eu não conheço. Mas eu vou ver, ok? Para qual tipo de pressão eu tenho essas, ok? Essas duas propriedades aproximadamente. 40 graus e 150, 0,150 metro cúbico por quilograma. Vamos lá. Vapor superaquecido. Ok. Quanto foi? Eu disse? 40 graus. 40. Eu tenho aqui é 3. Ok? Então é muito maior. Ok? Eu quero quanto? 0,15. Ok? Então eu vou ter que aumentar ou diminuir a pressão. Eu vou ter que aumentar a pressão, desculpa. Eu vou ter que aumentar a pressão porque aqui esse volume é muito grande, a pressão é muito baixa, ok? Então ele ocupa um volume enorme. Então, toda essa linha aqui é 40 graus. Então, se eu aumentar a pressão, ok? Eu vou diminuir o volume específico. Então, 50, 100, 1,51, já melhorou 1. Então, vamos lá, 240 graus, 0,75, ainda é alto. Aqui, 0,49, 300, 0,29. Ok, quase, né? 177. Então, vamos lá. 50, não é 40 graus, né? Ah, pronto, passou. Ok? Já é menor esse volume específico. 40 graus, a pressão de 1000 kPa, ok? Mas quando a pressão é 800,
ele é maior, né? Então, quer dizer que a gente vai ter que fazer uma interpolação de novo, ok? Então, eu vou deixar para vocês essa parte do problema. Eu só vou escrever, ok? Começar a escrever. Então, a gente tem que ir para P igual a 800 P', né? Quilopascal. T' é igual a... T é 40 graus. V' é igual a 840 graus. Aqui. E que quando P, duas linhas, é igual a 1000, eu imagino. Então, 40. Bom, aqui você vê que se eu fizer uma figura, de da pressão em volume, em função do volume específico, você vê aqui que não é uma, eu vou fazer uma reta, mas não é uma reta ascendente, né? É uma reta com inclinação negativa, porque quando você aumenta a pressão, ok? O volume, você aumenta a pressão, o volume, ele vai diminuir, né? Então, é uma curva assim, ok? Então, vocês podem fazer duas linhas, duas linhas, ok? Pressão mais alta, volume específico menor, ok? E aqui, pressão mais baixa, volume específico maior. E aí você tem seu volume que é aqui, então você vai fazer uma interpolação e encontrar que a sua pressão aqui, como V está entre V' e V duas linhas, então você sabe que, na verdade, não é bem assim, né? V está entre V duas linhas e V uma linha, então a sua pressão ela vai ser a pressão pai. V duas linhas, P duas linhas, ok? Então eu vou só deixa eu terminar aqui para ver se falta. Então, calcular, né? Acho que é muita coisa, mas como você tem, determina a pressão da água, blá blá blá. Tudo isso é só com as tabelas, né? Só com as tabelas. Ó, interpolação linear, aqui você tem um desenhozinho que é no Borniak, porque para o exemplo você tem que fazer uma interpolação. E eu não vou. Esse estado de gás ideal, a gente vai ver na próxima aula, porque aí realmente tem que fazer uma parte teórica, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Tem alguém vivo ainda? Sim, vejo aqui. Sim, professora. Certo, ok? Então, eu acho que seria melhor, ok, na sala. Aqui eu não vou deixar vocês procurando, porque aí eu não vejo. A interação realmente não é tão simples, não é tão boa, ok, para vocês participarem quando é uma aula. Deixa eu aqui para a gravação, ok? Tem certeza?